é de mais precioso para que você estrague. E assim sendo, vamos elevar o nosso pensamento ao universo, ao nosso Pai infinito, amor e bondade, para realizarmos a prece inicial desse trabalho. Senhor, Pai infinito, amor e bondade, que tem nos assistido e nos amparado, que nos reúne nesta casa de oração e de trabalho. Te agradecemos, Senhor, pela assistência que nos concede, pela caridade com que nos assiste, pelo amor com que nos direciona. Agradecemos a espiritualidade, que a serviço do Cristo dá assistência a todos nós, encarnados e desencarnados. Que o amor de Maria de Nazaré, mãe que cuida, que ampara e consola, possa se espalhar por esse ambiente, envolvendo a todos, com as luzes que emanam do teu amor, Senhor. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos nós, hoje e sempre. Assim seja. Vamos, o irmão Hugo, que farei a leitura do Evangelho para o trabalho. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 1. Fazei o bem sem ostentação. Tomem cuidado para não fazerem suas obras diante dos homens, para que elas não sejam vistas por eles, porque assim não serão recompensadas por Deus. Quando derem uma esmola, não façam alarde, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês que eles já receberam a sua recompensa. Quando derem uma esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e Deus, que tudo vê, o que se passa em segredo, os recompensará. E assim sendo, vamos agradecer por essa leitura, por esse texto que tem sempre sido, a gente mesmo aleatoriamente, na leitura, mas sempre surge essa mensagem, para que ao fazermos algum bem, alguma assistência, algum amparo a um irmão nosso, a um próximo, que sejamos o mais discreto possível, assim como o próprio Cristo não divulgava, tanto a sua assistência, a sua obra. Então, para o trabalho do estudo dessa noite, vamos convidar a irmã Alba Chalegre para a palestra Orai e Vigiai. Amém. Obrigada, senhor. Agora eu vou mexer comigo. Eu vou estar operando isso aqui. Tu vem aqui. Ok? Obrigado. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É com o coração imensamente cheio de alegria que se posicionar para não sair nada, se sair do lugar. É com o coração imensamente cheio de alegria que a gente está aqui nessa casa novamente. A última vez que a gente teve essa conversa, a casa ainda estava lá no outro prédio. Então é a primeira vez que eu estou aqui nesse novo salão, novo espaço, apesar da espiritualidade chegar na minha casa desde 2009, Então, assim, eu estou bem emocionada e um pouco nervosa. Eu vou pedir para apagar essa luz aqui, senhor, por favor, que fica melhor para o pessoal ver os slides. Já tem um tempo que eu não recorro a essa ferramenta, slide, porque a gente acaba perdendo um pouco a
a comunicação, a visualização, né? E aí às vezes a gente só conversa. Mas hoje eu resolvi recorrer, né, a essa ferramenta do slide, novamente, né? Essa é uma palestra que é uma conversa que a gente já fez, se eu não me engano, em 2018, 2019, mas eu acho muito importante a gente sempre estar retomando. Porque a própria doutrina coloca que nós estamos aqui para evoluir, estamos aqui num processo evolutivo. Então, nada mais natural, né, se a gente conversou em 2018 sobre orar e vigiar, que algumas coisas tenham mudado em relação à forma que a gente percebe as coisas, né? Até porque hoje eu já sou diferente do que eu fui ontem. É só um dia de diferença. Imagine alguns anos de diferença, né? Hoje nossa conversa é vigiai e orai. O pensamento cria e o desejo atrai. Até rimou, foi? Para quem gosta de verso como eu, olha só que bacana. Antes de efetivamente começar sobre a conversa, eu vou trazer uma fala do livro Gênesis. Como a gente vai, teoricamente, recomeçar isso, eu acredito que nem todo mundo tenha visto ou tenha tido acesso. Então eu achei importante trazer essa reflexão, inclusive, para a gente começar a nossa conversa. Então, a Gênesis, que é de onde eu vou tirar a primeira fala, faz parte dos livros codificados por Allan Kardec. Faltou meu evangelho. Aqui, o evangelho. Olha que bacana. 5 livros. Eu trouxe os livros para a gente visualizar mesmo, porque eu gosto muito do livro físico, de pegar o livro, cheirar o livro, riscar, marcar e ver. O primeiro livro da codificação é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Não tem como não lembrar de Chiquinha. Já sei todas as perguntas, só me faltam as respostas, né? E aí o livro ele é dividido em 4 partes. Dessas 4 partes, se a gente for estudar, quando a gente está estudando esse livro maravilhoso, cada parte desse livro, dessas 4 partes, ele resulta em um novo livro. A primeira parte, o livro dos Espíritos, a gente tem a Gênese. A segunda parte, o livro dos Médiuns. A terceira parte, o Evangelho. E a quarta parte, o céu e inferno. Eu acho, assim, quando eu vi isso, eu fiquei tão maravilhada, porque Kardec vai codificando aos poucos, vai chegando primeiro o livro dos médiuns, e aí é uma matemática linda e perfeita, que desdobra nesses outros 4 livros, que é desdobrado em outros livros e outros pensamentos. Então, a primeira parte é as causas primeiras, ou primárias, que é o que a gente vai tirar aqui no itemzinho da Gênese. As causas primárias, o capítulo vira a Gênese. Para começar a nossa conversa e falar o porquê que eu trago novamente o vigiar e orar, vigiar e orar, vigiar e orar, já que a gente já falou em outro momento, porque é sempre, é necessário vigiar e orar, sempre, sempre. Na segunda parte, capítulo 13 da Gênesis, no item 7, tem assim: o Espiritismo não tem a pretensão de dar a última palavra sobre todas as coisas. O Espiritismo não tem essa pretensão de dar a última palavra. Imagina a gente. Mesmo as que estão sob a sua competência. Ele não se apresenta como responsável absoluto do que é possível realizar. Olha que interessante. A
está num processo evolutivo, numa tomada e expansão de consciência, no primeiro livro das coisas primárias, já se traz uma reflexão sobre isso. A doutrina, ela não vem, o Espiritismo, ele não vem ser uma verdade última e absoluta. Também se abstém de comentar os conhecimentos que estão reservados ao futuro. Olha que interessante. O próprio Espiritismo se abstém de comentar os conhecimentos que estão reservados ao futuro. Sabe por quê? Porque tudo já existe. Quem não acessa ainda somos nós. Então o Espiritismo, ele se abstém de apresentar tudo, ou muitas vezes apresenta, mas a gente ainda não compreende, porque a gente ainda não está numa frequência possível de compreender. Olha que interessante. E por que o vigiar e orar? O pensamento cria e o desejo atrai. Vocês já pararam para pensar de que forma o nosso pensamento influencia a nossa forma de viver? Até que ponto pode-se acreditar na força do pensamento? Fala-se muito, né? Sobre a força do pensamento, a força do pensamento. Tem gente que diz que é pseudociência, que isso é balela, que isso não existe. Será se existe? Será se não existe? Será se o teu pensamento cria a tua realidade? Será se ele influencia a tua realidade? O teu pensar modifica a tua realidade? Uma outra coisa que eu trouxe nos livros também, gente, é que ao ler, a gente provoca a nossa mente, exercita a nossa mente a criar, a imaginar, a fazer as conexões. Por isso que eu sempre gosto muito dessa questão da leitura. Tem vídeos no YouTube, tem o tal do TikTok aí da vida, né? Só que assim, é bom, mas às vezes quando a gente recebe pronto, a gente não exercita a mente. Chega tudo pronto, eu não faço o raciocínio, eu não faço as conexõezinhas que são necessárias. Eu recebo pronto. E às vezes pensar, raciocinar faz com que eu faça as conexões. Então, esses 5 livros que eu mostrei aqui são maravilhosos. E aí, eu trago um outro, porque eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu li esse livro, O Segredo, ele foi lançado em 2007. A primeira versão dele, O Segredo. Não sei se vocês já viram ou leram. E, inclusive, tem a nossa biblioteca, né? A nossa livraria, que, inclusive, a gente vive de doações, então eu vou lembrar vocês. Tem livros lá, né? Inclusive, alguns desses, para serem adquiridos. A primeira vez que eu li esse livro foi em 2009. Ele foi lançado em 2007. No ano que eu li esse livro, eu precisava de um notebook. E eu ganhei o notebook. É só para vocês ficarem curiosos. Como o pensamento cria nossa realidade. Eu criei a realidade. Eu precisava de um notebook. E eu ganhei o notebook. Eu não consegui mais, assim, mas no final eu consegui. Quando a gente diz que essa questão do pensamento é algo que sempre foi dito há séculos, várias e várias vezes, várias correntes, né, psicológicas, terapeutas, tratam sobre o poder do pensamento. Mas é uma coisa muito antiga, está ali na nossa frente, só que às vezes a gente não percebe, a gente não consegue ver. Aí eu coloquei aqui dos evangelhos, Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos, capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois, de um lado, o espírito está pronto. O espírito está pronto, mas do outro lado, a carne é fraca.
Chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu: orai, para que não venhais a cair em tentação. Lucas capítulo 22, versículo 40. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, versículo 36. Na verdade, eu queria botar os 4 evangelistas, mas eu esqueci de João. Então eu coloquei Mateus, Marcos, Lucas e Lucas de novo, mas era para ser João. Por quê? Os 4 evangelhos dos 4 são, quando a gente vai ver, é o relato da passagem de Jesus, de pontos de vista diferentes, conforme a percepção e pensamento que cada um tem. Mas no fundo, a mensagem é a mesma. É interessante porque, por exemplo, Lucas, ele é dos 4 médico. E aí o evangelho dele já é um pouco mais detalhado, a pesquisa dele é um pouco maior, é diferente. João conviveu, foi um dos apóstolos. Então a forma que os evangelhos são apresentados é conforme a consciência que cada um percebe sua realidade, que convive, né? E aí a gente tem uma declaração de Clarício na obra Entre a Terra e o Céu: todo desejo é manancial de poder. Todo desejo é manancial de poder. Nos evangelhos que a gente comentou aqui, que a gente falou, fala-se sobre, a gente está falando sobre força do pensamento e transformar a realidade. E o que tem a ver vigiar e orar? O que é vigiar? É para vigiar quem? A si mesmo. É para vigiar, preste atenção no que você pensa. Vigia teu pensamento, porque teu pensamento é pura energia, e essa energia altera e cria a tua realidade. Vós sois deuses, lembra? Vós sois deuses, nós somos co-criadores de nossa realidade. Então não é para vigiar o vizinho, o colega de trabalho, né? A amiga, a coleguinha. É para vigiar o pensamento. Vigia teu pensamento. Então presta atenção no teu pensamento. Olha que interessante esse verbo, essa ordem. Opa, a todo instante eu tenho que estar vigiando meu pensamento, porque toda hora meu pensamento escorrega e vai para outro canto. E acaba pensando que eu não quero. Não é isso. A gente não acaba pensando que a gente não quer. Muitas vezes a gente fica no não, mas fica reafirmando que a gente não quer. Então vigia teu pensamento. E qual é a ferramenta para modificar o meu pensamento? A oração. Uma das mais potentes ferramentas para alterar a questão frequencial, magnética, ondular, é o quê? Oração. Porque através das preces, das orações, eu elevo o meu sentimento, eu elevo o meu pensamento, e eu consigo mudar esse pensamento. E aí eu vou alterar a minha realidade. Todo desejo é manancial de poder. Nós somos o que pensamos. Cada um aqui é o que pensou um dia. Nós somos o que pensamos. Tudo que somos surge com os nossos pensamentos. Com os nossos pensamentos fazemos o mundo. Eu saio do evangelho, dos evangelistas, e aí eu vou para o budismo. Isso é uma afirmação de Buda. O Dalai Lama também dentro do budismo. De um modo geral, embora existam algumas diferenças, acho que a filosofia budista e a mecânica quântica podem apertar as mãos sobre a sua visão do mundo. Podemos ver nesses grandes exemplos os frutos do pensamento humano. Nessa fala de Dalai Lama, eu acrescentaria doutrina espírita. A doutrina, a filosofia
dos espíritos, né? A doutrina espírita, a filosofia budista, a mecânica quântica. Quando a gente vai pensar em ciência, todas podem dar as mãos e vão chegar nesse raciocínio de que o pensamento cria a realidade. Como é que andam teus pensamentos? Para a física quântica, somos energia e estamos todos conectados através de nossas vibrações. Einstein já dizia, tudo é energia, absolutamente tudo é energia, menos ou mais condensado. Então o que a gente está vendo aqui não é uma mesa, é a energia condensada. Parede, relógio, cadeira, roupa, óculos, braço, corpo, tudo é energia. Nós somos energia. O pensamento é energia. O pensamento é energia que cria a realidade. A matéria única de tudo que unifica e nos liga é a energia. Como que isso é conectado? No nível microscópico não existe matéria. Tudo é vibração e energia condensada. A partir da vibração da energia que emanamos constantemente. Então, a partir da energia que eu vibro, que eu emano, eu crio minha realidade e me conecto com essa vibração. Qual é a vibração que você está emanando? É da abundância ou é da escassez? É da felicidade ou é do sofrimento? É do amor? É da compaixão? Qual é a vibração que você está emanando? Segundo o princípio da simetria, dentro da física quântica, o universo opera por meio de frequências. O universo é frequencial, é pura frequência. O universo é frequência, vibração. Uma partícula só se materializa a partir da observação da mente humana, ou seja, a mente tem o poder de tornar real tudo aquilo que ainda está no campo das ideias. A mente torna real tudo aquilo que é ideia. Posso discordar? Posso. Quem foi que isso aqui um dia foi ideia? Alguém acessou e teve a ideia de fazer um livro. Isso aqui um dia foi ideia? Alguém teve a ideia de fazer os conectores e fazer o microfone. Tudo, da mesma forma que é energia, um dia foi ideia. Ideia é o quê? Pensamento. Pensamento é energia. Nossos pensamentos começam a desenhar nossos sonhos. Por isso que eu sou sonhadora, minha gente. A gente tem que sonhar 1000 para realizar 1000. Isso emite uma emoção de bem-estar. Quando a gente sonha, né? Quando a gente pensa nas nossas realizações, a gente não fica feliz, não vai com uma vibração elevada. Nossos pensamentos começam a desenhar nossos sonhos. Isso emite uma emoção de bem-estar. Na verdade, nossos sonhos fazem o pulso elétrico do coração aumentar. Aumentando também nossa frequência eletromagnética. Eletromagnetismo é vibrar e atrair. Eletromagnetismo. Eletro, eu emito a energia, o magnetismo atrai. Eu elevo meu pensamento, eu estou feliz que eu vou realizar meus sonhos, eu estou aqui com o coração pulsando de alegria, e eu mantenho isso, eu estou movimentando meu campo energético. O tempo todo, trocamos energia com as outras pessoas, emitimos e recebemos. Não é à toa que em algumas ocasiões da vida, nosso magnetismo pessoal fica muito forte. Nós somos mais notados. Perceberam? Naquele dia que você acorda e diz, poxa, o mundo está cinza. Parece que tudo
naquele dia, acontece, porque você já acordou naquela frequência, está vibrando naquela frequência. Mas quando você acorda, eita, que hoje não tem nada que me tem do céu, que está tudo bom, que está tudo beleza, o dia é maravilhoso. É uma frequência que você resolve acessar. Vigiai e orai. Lembra? Vigia teus pensamentos e ora para mudar, se necessário, esses pensamentos, para elevar a frequência. E o que é pensamento? Está muito rápido, gente. Eu sei que é muita informação, mas é porque é muita coisa, aí a gente se empolga. E o que é pensamento? Estamos pensando que o pensamento altera e cria a minha realidade. Poxa, a realidade que eu estou não está bacana, vou mudar. Vou mudar a minha realidade. E o que é pensamento? Em Mecanismos da Mediunidade, um livro que eu super recomendo para todos e qualquer um, espíritas ou não. O pensamento é um instrumento sutil da vontade, do espírito, que exterioriza a matéria mental para atuar nas formações da matéria física, obtendo por esse caminho as satisfações que deseja. E aí, muitas vezes, a boca diz eu quero, mas o coração está aqui, sem acreditar. Vai acontecer? Não tem vontade, não tem sentimento, não tem alegria, amor. Dentro do Livro dos Espíritos, outro livro que eu super recomendo, Livro dos Espíritos, questão 889A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está aí. Pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Vocês já ouviram aquela expressão que quando você vê alguma coisa, tipo assim, isso não tem alma? Significa o quê? Que não tem sentimento, não é? Fulano não tem alma, ou sei lá, essa casa não tem alma, essa comida não tem alma, porque não tem sentimento, não tem amor. Na pergunta 909 ainda do Livro dos Espíritos, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Vigiai e orai, porque o corpo é fraco. Vigiai e orai. Eu posso vencer minhas inclinações? Posso, se eu vigiar e orar meu pensamento. Mas enfim, os espíritos respondem a Kardec: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Eu fiquei perplexa diante dessa pergunta e dessa resposta, gente. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? São as minhas más inclinações, conforme o meu pensamento, que determina e cria essa vida que eu estou aqui agora. E aí ele diz que sim, frequentemente, com esforço mínimo. O que lhe falta? Sabe o que falta para a gente? Vontade. O que falta para a gente é vontade. Quão poucos dentre vós fazem realmente esforço. Às vezes a gente quer tudo, quer um monte de coisa, mas não tem efetivamente vontade, desejo. Ernesto Bonzani, Pensamento e Vontade, que é um livro também muito bacana, esse eu só tenho em PDF, por isso que eu não trouxe para vocês. Ele fala o seguinte: pensamento, do latim, pensare mais mentum. O que é pensamento? Ato, efeito ou faculdade de pensar, de refletir, de meditar. Quem já ouviu falar em meditação? Gente, eu achava que meditação era besteira, mas meditar ajuda muito a gente a mudar a nossa frequência. Eu digo isso porque eu vivia em modo combate direto, sabe? Modo combate, era a vida toda.
Se você está em modo combate a vida toda, o que é que você vai encontrar? Combate. Meditar, respirar. Aquela coisinha de contar até 10. Você lembra quando a gente é criança para não bater no coleguinha? Conta até 10. 10. Aí só que eu contava assim: 10, 9, 8, 7, 6, 8, sem respirar. Mas quando a gente conta, quando a gente espera, a gente faz diferente. E ele fala ainda sobre o conceito de ideoplasia. Ideoplasia, do grego ideia, plaço ou plato, modelagem da matéria pelo pensamento. No livro, ele aprofunda a ideia de ideoplasia, de como nós criamos literalmente nuvens de pensamento que depois são materializadas. E aí ele detalha um pouco mais no livro. As formas ideoplásticas, ainda no mesmo livro. Nada mais importante para a pesquisa científica e para a especulação filosófica do que a demonstração apoiada em fatos da seguinte proposição: pode um fenômeno psicológico transformar-se em fisiológico? A gente vive estressado, vive com prisão de ventre, ou com diarreia, com dor de cabeça. Isso começou aonde? Não foi no pensamento. Isso pode virar câncer. Eu estou por falar logo câncer, logo assim, tá, né? Então, começa por onde? Pelo pensamento. E o pensamento é materializado. Tanto que a gente sempre fala aqui no Centelha e também no atendimento do hospital espiritual, que toda doença do corpo começa no espírito, na alma, no teu pensamento, no nosso pensamento. Então, pode um fenômeno psicológico transformar-se em fisiológico? Sim. O pensamento pode fotografar-se e concretizar-se em materialização plástica, tanto quanto criar um organismo vivo. Vós sois deuses, e nós podemos fazer o que o Cristo fez. De outro modo falando, nada é tão importante para a ciência e para a filosofia como averiguar que a força do pensamento e a vontade são elementos plásticos organizadores. Então, o pensamento, ele cria elementos plásticos. Dependendo da forma que a gente organiza esse pensamento, ele ganha potência. E aí, a gente transforma a nossa realidade. Para o universo, nós somos únicos. Então, gente, não adianta querer ser igual a ninguém, não adianta querer se comparar a ninguém, que a gente vive sendo cobrada. Mas por que você não é assim? Por que você não fez assim? Porque nós somos únicos. Dentro do universo, desse universo que nós conhecemos, não existem dois seres iguais. A matéria mental é a criação da energia que se exterioriza do espírito. Vê só, a matéria mental é a criação da energia que se exterioriza do espírito e se difunde por um fluxo de partículas e ondas, como qualquer outra forma de propagação de energia do universo. Ai, meu Deus, que coisa complicada, não estou entendendo nada. Como é, eu vou começar assim para os mais experientes, né? Quem tem juventude acumulada aí, eu vou falar de rádio. A gente ouvir aquela rádio, a gente não tem que sintonizar em determinado canal, né? TV agora, eu vou agora da época agora do, como é que é? As TV fechadas, assinada agora. Como é que é? Globo Play, né? E aí, você tem que, como é? Isso não é, vocês acreditam, não sei, né? Se todo mundo tem assinatura, não tem, você já escutou rádio. Mas tipo, todo mundo escuta rádio sem ter rádio. Você precisa ter o aparelho, o receptor, e você ligar o rádio, ele vai funcionar? Você tem que sintonizar. Ou seja, essa questão da
ciência da existência do pensamento, existem as correntes de pensamento aqui. Só que a gente não visualiza, mas que elas existem, existem. E que a gente sintoniza, sintoniza. Só que a gente não tem consciência. Assim como a TV. A TV não tem que ter o sinal certo para receber. E se a gente não pagar, então não adianta sintonizar nada. Porque aí a fechada tem que pagar. E aí eles liberam ou não o sinal. Olha que interessante. Né? Outro dia, se a gente dissesse, não sei, há 15 anos, 20 anos atrás, que dentro de um aparelho desse, só assim, tocando, só tocar, as coisas iam acontecer. Quem ia acreditar numa coisa dessa? Obedecendo às mesmas leis da energia e partículas do mundo físico, as ondas e partículas da matéria mental, em graus de excitação variadas, se expressam em frequência e cores particulares, dependendo da intensidade e da qualidade do pensamento emitido, ou seja, da vibração mental emitida. Cores diferentes conforme a intensidade e a vibração. Alguém já viu um arco-íris aqui? Vocês já viram arco-íris? O que é o arco-íris, gente? Pararam para pensar? Quando chove e existe uma densidade do ar, das partículas da água, fica visível cores diferentes. O que será isso? O que significa isso? Será que não são ondas, não? Eletromagnéticas? Projetando nossas ideias, produzimos os pensamentos, exteriorizando em torno de nós irradiações eletromagnéticas. Vê só, eu penso e aí eu estou criando em torno de mim um campo eletromagnético sobre isso que eu estou pensando, que eu estou emitindo. Com um poder mais ou menos intenso, conforme o comprimento da onda mental emitida. Porque se, quando você vai para o segredo, que ele fala do poder do pensamento, aí muita gente diz assim, esse negócio de força do pensamento não existe não. É isso, depende mais ou menos intenso, conforme o comprimento da onda mental emitida, que está diretamente relacionado com o que eu sinto, porque quando eu sinto, eu vibro. Essa corrente de partículas mentais, nascidas de emoções, desejos, opiniões e vontades, constrói em torno de nós cenas em forma de quadros vivos, que são percebidos em flashes ou imagens seriadas, ou cenas contínuas que nos colocam em sintonia com todas as mentes que harmonizam com o pensamento que exteriorizamos. Às vezes a gente escuta assim, só ganha dinheiro quem tem dinheiro, né? Já escutaram isso? Por que será? São coisas que eu estou colocando aqui só para a gente ir pensando de como as vibrações criam e alteram nossa realidade. Se eu vibro na tristeza, se eu vibro na escassez, eu vou ter escassez. Lembra que eu vivia no modo do combate? Só encontrava combate pela vida. Já vimos também que somos suscetíveis de induzir pensamentos e imagens nos outros, assim como recebemos sugestões que se corporificam em formas vivificadas dentro de nossa psicosfera. É interessante, por exemplo, às vezes você tem uma ideia, você não falou, e no mesmo ambiente a pessoa vai e tem a mesma ideia, e você diz assim, caramba, eu pensei a mesma coisa. Ou nem que seja no mesmo ambiente, hoje através do celular, uma pessoa fala com você e diz, eu estava pensando em você agora. Para você ver como o pensamento influencia e como a gente se conecta. Principalmente as amigas. As amigas, eu vou dizer um negócio, a gente se conecta numa facilidade imensa. A simples leitura de uma página de jornal, uma conversação rotineira, a contemplação de um quadro, uma visita a familiares, o interesse por um espetáculo artístico, ou programa de televisão, ou simples conselho, são todos agentes de indução
que nos compromete psiquicamente com as mentes sintonizadas nos mesmos assuntos. Portanto, nossas ideias e convicções nos ligam compulsivamente a todas as mentes que pensam como nós. Vivemos em um universo, eu já falei que o universo é pura onda. Vivemos em um universo de ondas e de mente, de ideia e de vibração, de energia. E tudo quanto existe é resultado das várias apresentações desses campos de força. Lembra das ondas do rádio? Você tem que ir. Eu quero essa rádio conforme aquele númerozinho HZ. Aí você vai lá, acha o número e vai sintonizar naquela rádio, daquela programação que você curte. Imaginem aqui, ou vejam, daqueles que conseguem ver, as várias ondas aqui de pensamento. E aí, qual é o que você está conseguindo acessar? A qual é que você se conecta? Ao que você se conecta, você vai criar e perceber sua realidade. Seja o que for que pensais, isso Jesus fala em Marcos, versículo 24. Seja o que for que pensais na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido conforme as anotações de Marcos. Compreende que não são, às vezes coloca assim, porque só são palavras. Não são apenas palavras, são ensinamentos de amor, ensinamentos científicos. Através da prece, pede através da prece e vibra acreditando nisso, que será concedido. Aí você diz, mas eu orei e não consegui. Como foi? Qual foi a energia que tu colocasse? Lembra que a gente também fala muito do poder da prece das mães, né? Por que será que a prece da mãe tem mais força? O que será? Qual é o segredo? Sabe qual é o segredo? Amor, vontade. Ela acredita piamente que o filho vai ficar bem e vai voltar para casa. E vai se recuperar. E ela pede com vontade, com o coração cheio de amor. Em razão desse miraculoso, né? Então por que a prece? Por que será? Orai e vigiai. Vigiai e orai. Por que oração? Por que prece? Porque a prece é um mecanismo vibratório que pode alterar a estrutura da nossa realidade. A oração é capaz de alterar a estrutura da nossa realidade. Então, quando a gente diz orai, orai com amor, com vontade. E o que é que determina a força do pensamento? Porque a gente está dizendo que o pensamento muda a nossa realidade, que o pensamento transforma. E o que é que determina essa força? O tamanho da onda e sua frequência. Aí a gente vai entrar numa questão científica, mas a gente não vai se aprofundar nela. Eu trouxe aqui só umas pitadinhas para provocar a gente para ir atrás, certo? Então, o poder do pensamento vai depender dessa onda, do tamanho dessa onda e com que frequência eu acredito e penso nisso. Tipos de onda, aí a gente traz aqui. A gente estava falando do HZ. O HZzinho que às vezes tem do lado de músicas. Vocês já perceberam? YouTube ou Spotify. Coloque lá frequência de Deus, para vocês verem o megahertz, hertz, que é. E é interessante, sabe o quê? Que a gente diz assim, porque a música é capaz de alterar o nosso estado vibracional. A música não acalma, acalma. Assim como a música também acelera os pensamentos. Assim como a música também nos coloca em uma vibração não muito bacana para não fazer coisas muito legais. Só que a gente nem se liga, nem percebe que está entrando nessa frequência e acha que está fazendo porque quer. Quer, realmente. Só que não percebeu que se programou conforme a frequência. Então temos longas de
pequeno alcance, médias de alcance, curta, frequência elevada, longo alcance, e super ultra curtas, e que se experimenta as legiões angelicais. E aí, eu trouxe aqui a escala de Hopkins. É uma escala muito trabalhada nos tratamentos terapêuticos, inclusive, diante dos sentimentos. Lembra da questão das cores? A gente acha que cor não tem a ver? Tem a ver. Quando você for pintar seu quarto, sua casa, pense na cor. Quando você for vestir, qual a cor que você vai estar vestindo? Ah, é besteira? Pseudociência, ciência, enfim. Hopkins foi um cientista, né, que comprovou e publicou e relacionou essa frequência. Aí aqui a gente tem, de baixo para cima, não sei se está dando para ver, os hertz. 20 da energia da vergonha, 30 da culpa, 50 da apatia. À medida que vai aumentando, vai se iluminando energeticamente. Aí lá, 1000 Hz é consciência maior, 700 iluminação, amor é 500, gente. É por isso que eu estou dizendo que o amor é capaz de transformar tudo. A da raiva, sabe? Da raiva é 150, gente. Aí a gente diz que vai malhar na força do ódio. Poxa, você vai ter que malhar 4 vezes mais, porque se você for com amor é 500. Vai com amor, vai com vontade, vai com o coração cheio de alegria. Essa é a escala de Hopkins que eu trouxe aqui pra gente. E aqui ele faz a relação de níveis de consciência com níveis de emoção. Lembra que eu disse que a emoção é que vai determinar a nossa vibração? É a emoção. O que é que eu estou sentindo? Como é que eu estou vibrando? O pensamento transforma a minha realidade conforme o quê? A potência desse pensamento e a frequência. Então, se eu estou pensando com paz, é 600 MHz, sentimento de felicidade, nível de emoção, felicidade. Se eu estou pensando na culpa, é 30. Eu estou ofendido, eu estou naquela energia de 30. Não vou transformar a minha realidade. Vou ficar com esse sentimento de culpa, de vergonha, de apatia. A tristeza é 75. Está relacionado com arrependimento. Olha que interessante pensarmos e vermos isso. E quando a gente identifica isso, sabe por quê? Porque é uma fração de segundo que eu determino como eu vou vibrar diante de uma situação. Quem escolhe sou eu. Quem determina sou eu. O pensamento cria. Eu vou vibrar e vou atrair e vou criar o quê? Quem escolhe sou eu. Se eu vou ficar com raiva de fulano e vou desejar que ele tropece ou se eu digo, Senhor, abençoa, somos espíritos diferentes, em graus diferentes de evolução, somos todos irmãos e somos uma única pessoa. E assim como fulano se equivoca, eu também me equivoco. E aí eu peço através de oração que Deus, para quem fala Deus, né, a inteligência suprema chama Deus, alivia meu coração e a Nossa Senhora. Não tem nada para recorrer a Nossa Senhora para ela me ajudar nessa oração. Então, escala de Hopkins, para quem quiser estudar e pesquisar, indo de alfa a ômega. E pensar, e aí, foi 2 vezes, olha, tá vendo? Foi 2 vezes a mesma tabela, olha, tá vendo a importância? 2 vezes. Então, veja só, a mente dá a forma, o pensamento dá a forma. O combustível é o quê? O que eu estou sentindo. E a vontade vai direcionar. Eu estou sentindo aqui muito amor, hoje eu vou malhar, é meu direcionamento. Eu estou sentindo muito amor aqui, hoje eu vou fazer uma comida maravilhosa para minha mãe, para minha família, para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho. O pensamento cria, o sentimento vibra, a vibração atrai. Eletromagnetismo. Pensei, vibrei, atraí. Qual é o combustível disso? Sentimento. Como é que eu moldo o meu sentimento? Eu vigio o meu pensamento e eu oro para mudar e elevar esse pensamento. Sentimentos são como ondas. Nós não podemos impedir que eles venham. A gente pode impedir.
A gente está estudando aqui, mas a gente ainda vai se decepcionar, a gente vai sentir raiva, a gente, né? E é normal. A questão é, a partir do momento que eu tomo consciência e começo a vigiar o meu pensamento, eu começo a mudar a forma que eu reajo. Os sentimentos são como ondas, nós não podemos impedir que eles venham, mas nós podemos escolher em quais vamos surfar. A gente pode escolher. Eu vou surfar pelo amor ou pela raiva? Eu vou pela raiva. Tudo bem. Lembra que a energia da vibração da raiva é lá embaixo. Do amor tu já está. O Espírito é a fonte geradora de todas as expressões da vida. E toda espécie de vida se orienta ou se modifica pelo impulso mental. Tudo se altera e se modifica pelo impulso mental. Então, nossa realidade somos nós que criamos. E é preciso o quê? É preciso ter afeto. Por que é preciso ter afeto? Eu vou pular aqui. Vou botar aqui. Não, construído com o conteúdo que... Construído com o conteúdo dos nossos pensamentos, o campo mental que nos cerca, vivemos psiquicamente dentro dele. Eu crio, eu vibro e eu estou aqui dentro dele, e aí eu estou desejando que o outro mude minha realidade. A culpa é do outro, a responsabilidade é do outro. Mas quem está aqui dentro desse campo, criado por mim, sou eu. Mas a culpa é do outro. Vivemos psicicamente dentro dele, obedecendo às leis fundamentais relacionadas com a estruturação desse campo. E aí, por princípio, temos que entender que o campo mental é resultado de emissão de ideias que nós criamos com nossa participação exclusiva e, portanto, com nossa total responsabilidade. Não gosta da sua realidade, não? A responsabilidade é sua. Esta é a primeira lei do campo mental. A segunda lei é da assimilação, que estabelece que nós estamos ligados unicamente às mentes com que nós nos afeiçoamos. Por isso é necessário o afeto. Quando a gente não gosta de uma disciplina, a gente aprende fácil. Quando a gente gosta, a gente não aprende fácil. Porque tem sentimento, tem amor. Quando a gente gosta, a gente aprende fácil. Mas quando a gente não gosta, minha gente, a gente vai sair do curso, da faculdade, isso mesmo, não tem jeito não. O potencial mental de qualquer ser encontra-se intimamente, veja só, seu pensamento transforma a sua realidade, transforma. Está relacionado com o quê? Intimamente com a qualidade da fonte do pensamento, sendo impossível dissociar a questão moral do potencial mental no que se refere ao acesso do espírito no universo. Portanto, torna-se fácil compreender o porquê de Jesus haver recomendado a higiene mental, pelo cultivo de bons pensamentos e atos dignificantes. O Evangelho sempre atual é um tratado de mentalismo energético para todas as criaturas. É um tratado de mentalismo, de limpeza energética em relação aos pensamentos. Fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem, minha gente. Fazer o bem faz bem, nos deixa feliz. É com esse sentimento que eu mudo minha realidade. Então, quando a gente diz que fazer o bem para o próximo, o bem maior, a pessoa mais fazendo beneficiada, sou eu mesmo. Lê da ilusão, lê do engano, pensar que eu estou ajudando o próximo, eu estou ajudando a mim, porque eu me sinto bem, eu me sinto vivo, eu me sinto feliz.
Esse item é do livro de Robson Pinheiro, pelo escritor de José Kleber, A Medicina da Alma. Também super recomendo esse livro. E aí, para a gente ir para nossas conclusões, que já está bem em cima da hora, gente, por que às vezes é tão difícil mudar o pensamento? Por que será que é tão difícil mudar o pensamento? A gente falou sobre tudo e foi na escala de roncos e não sei o que, mas às vezes é difícil pra caramba, né? Primeiro a gente tem que vigiar, porque antes a gente nem sequer tinha controle. Então, opa, estou pensando nisso, deixa eu mudar. Opa, estou pensando nisso, deixa eu mudar. Deixa eu mudar. Então, primeiro a gente já está vigiando, a gente vai começar a ter controle sobre. Mas por que é tão difícil? Haroldo Dutra afirma que, ao longo dos processos reencarnatórios, estacionamos em alguma imagem as chamadas cristalizações mentais, e que nossos desejos e pensamentos ditam a frequência, definindo nossas ações, companhias e consequências. Alguns acontecimentos marcam profundamente nossa consciência e são cristalizadas em nosso campo. E aí, às vezes, por conta dessa cristalização, imagine um grande trauma. Ele fala aqui de vidas passadas, mas vamos ficar aqui na vida atual. Eu não vou nem para trauma, eu vou para cheiro. Cheiro não conecta a gente a lembranças, comida não conecta, né, a lembranças, a pessoas, a fatos e acontecimentos. Então, são cristalizações. Dependendo do tipo de cristalização, principalmente de coisas não tão bacanas em vidas anteriores, às vezes é difícil mudar o pensamento. Mas é possível, porque agora a gente vigia nosso pensamento. A gente vigia. E a gente faz o quê? Não estou conseguindo. A gente ora. A gente vai para a ferramenta da oração para elevar e mudar essa energia. Sendo assim, lembre-se que a pessoa mais importante que você foi é quem você é agora. Por quê? Mesmo diante das encarnações, mesmo diante das cristalizações, mesmo de todos os problemas que a gente teve, aqui e agora, você é a pessoa mais importante. O passado passou e eu não posso mudar o passado, mas eu posso mudar. Eu não posso mudar o futuro, mas eu posso fazer diferente o quê? Aqui. Manter-se no presente, vigiar o pensamento aqui e agora. Faz toda a diferença. Então lembre-se que a pessoa mais importante que você foi é quem você é agora. Ruminar perdas e frustrações e sofrer por antecipação, parece com alguém, são comportamentos que destroem as emoções e infectam o presente. O único tempo em que é possível fazer algo é agora. Então começa a vigiar o pensamento agora, não é amanhã não. É hoje, é aqui dentro. É agora. O único tempo em que é possível fazer algo é agora. A luz do esquecimento nos é dado para passarmos a aprender a fazer tudo diferente. Lembra quando a gente reencarna? Deus é tão maravilhoso que a gente esquece. Porque tem algumas coisas que é difícil a gente seguir, que a gente fica lembrando, fica ruminando. E Deus é tão maravilhoso que Ele dá a luz do esquecimento quando a gente reencarna. Então, Deus se manifesta pela luz da razão, da consciência. A doutrina espírita chega na minha vida para clarear, iluminar e expandir os meus pensamentos. A partir do momento que eu começo a vigiar meus pensamentos, eu começo a orar e eu começo a mudar. E eu saio do módulo combate, de vez em quando eu entro nele, mas eu vivia nele, e vez ou outra agora que eu entro. E em nome de Jesus eu não vou entrar mais nele. A partir do momento que eu ilumino meus pensamentos, quando eu ilumino minha consciência, eu acesso quem? Deus. Quando eu amplio o meu pensamento, minha consciência, a forma de pensar, eu entro em contato com essa frequência maravilhosa que muitos chamam de Deus.
deu a inteligência para escolher, discernir e administrarmos nossa evolução. Eu posso evoluir agora ou na próxima encarnação. Ele é tão bom que Ele permite a gente escolher. Sou obrigada a nada. Façamos nessa encarnação diferente, observando nossos pensamentos e sempre elevando nosso padrão vibratório através dos bons sentimentos. Como é que eu elevo meu padrão vibratório? A gente vai tomar um passo aí, as meninas dizem, pense em Jesus e eleva o pensamento. Vocês escutaram isso? Através de quê? Do que eu estou sentindo. Vigiai e orai, hoje, amanhã e sempre, pois o pensamento cria e o desejo atrai. E aí, para a gente concluir, eu trago uma frase do Einstein que eu gosto muito. Sabe o que é insanidade? Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Quer mudar sua realidade? Vigiai e orai. Vigiai e orai o teu pensamento. Gratidão, boa noite. E é isso. Esse tema, hoje trazido pela irmã Alma, é um tema já bastante divulgado pela doutrina, vigiai e orai. É uma das máximas de Cristo, né, Alma? Mas a doutrina, ela chama tanto a atenção com relação à oração em si, que me permita a irmã e os presentes para lembrar um texto aqui. André Luiz, que é um dos espíritos que Chico Xavier tanto escreveu através de André Luiz, 13 livros, se não me engano, em um livro, Os Mensageiros da Luz, ele cita uma passagem muito emblemática com relação à prece. André Luiz diz que uma equipe de socorristas, espíritos elevados, que vieram à Terra em uma missão de socorro, ao se aproximar da Terra, perceberam que feixes de luz saíam da Terra em direção ao universo. Feixes de várias cores, uns escuros, outros laranjados, outros verdes, outros azuis. E no meio daquela equipe, 5 ou 6 espíritos, curiosos, disseram, vamos ver de que se trata esses feixes de luz que saem da Terra. Observaram e identificaram que era das orações que estavam sendo feitas naquele momento. Mas entre esses feixes, um se destacava, um brilhava mais, um era uma cor mais cintilante. E eles resolveram ver que feixe de luz era aquele tão bonito, que se destacava demais. E ao se aproximarem dessa emanação, desse pensamento, observaram que era a prece de uma mãe por um filho, como a irmã citou, a prece das mães, na bateria, mas também já está concluído, a prece das mães, porque quando ela coloca amor, ela coloca sentimento, e a irmã disse que são as mais atendidas. A preocupação, o amor que ela coloca naquele sentimento. Então, a gente, parabéns pelo tempo que já se volta, E vamos dar alguns avisos antes de encerrar a palestra. A Casa de Oração Centelha Divina tem grupos de estudos para quem deseja conhecer melhor a doutrina. Na quarta-feira temos um estudo desse livro, o Livro dos Espíritos, que são perguntas feitas por Allan Kardec e respondidas pelos irmãos da espiritualidade. Então começa de 8 horas, esse estudo é aberto ao público. Sintam-se à vontade, sejam bem-vindos, quem quiser conhecer mais de perto essa doutrina. Uma vez por mês, a Casa de Oração realiza a campanha do Quilo. O que é a campanha do Quilo?
é um trabalho voluntário, trabalhadores e simpatizantes se juntam aqui no sábado à tarde para ir ao bairro pedir gêneros alimentícios para formar cestas básicas que serão distribuídos para famílias assistidas pela casa. Então é um trabalho gratificante, né? Valiosíssimo, que nós trabalhamos o nosso desprendimento, a nossa humildade nesse trabalho, né? Então, última vez, a sala de passe estará aberta. Aqueles que desejarem receber o passe magnético, muito embora, enquanto esse trabalho é apresentado, esse estudo é apresentado, a equipe espiritual já distribui passe a todos presentes, tanto encarnados quanto desencarnados. Mas tem pessoas que querem, gostam, sentem se bem com o passe magnético, presencial, fiquem à vontade. Os seus lugares serão convidados para adentrarem, né, na câmara de passe. Então vamos encerrar esse trabalho de hoje, esse estudo, com a nossa prece. Pai infinito, amor e bondade, te agradecemos pela orientação, o amparo e o acolhimento que nos concede. Que todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, recebam os fluidos, Senhor, que emanam do teu amor, da tua caridade e da tua misericórdia. Que Maria de Nazaré nos ampare, nos assista, hoje e sempre. Que assim seja.